Federação Espírita Pernambucana, demais frequentadores. Em tempos de Covid-19, somos muito gratos por termos esse espaço para compartilhar juntos nossos momentos consoladores. Pensamos em lembrar que o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, nos diz o seguinte: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Bom, Eurípides Barçanufo, aos 38 anos de idade, ele já tinha fundado o primeiro colégio espírita do Brasil, o Colégio Allan Kardec, várias farmácias e também ele fundou um centro espírita chamado Esperança e Caridade, ou seja, uma vida altamente produtiva. Mas, em meio a isso tudo, uma pandemia também da influenza, uma gripe que naquela época, de uma maneira equivocada, foi chamada de gripe espanhola, ceifou mais de 50 milhões de vidas. Foi uma gripe que surgiu após a Primeira Guerra Mundial. E o apóstolo do Triângulo Mineiro, ele é infectado. E no dia 1º de novembro de 1918, ele está no quarto de hospital, febril, próximo à desencarnação por conta do seu estado. E eis que de repente ele tem uma melhora súbita, sente se encher de uma força sublime em sua cabeça e vê uma luz do alto. Ela se transforma num vulto de mulher, com vestes dos primeiros cristãos, um olhar de uma judia, sereno, confortador, e que ela diz o seguinte para ele: servo do Cristo, sabes quem sou? És tu, Mãe Santíssima. Maria diz: venho em nome do meu filho amado. E ela explica que aquele é o momento da separação do joio e do trigo e que o mestre precisa dele para uns trabalhos que foram iniciados na espiritualidade antes dele reencarnar. Se tratava do Hospital Esperança. E ela diz que a presença dele é imprescindível para aquele trabalho de renovação daquela situação de atrocidades e loucura e que estava mergulhada toda uma espiritualidade, espíritos encarnados e desencarnados. E ele diz: serva do amor, orienta-me, como posso auxiliar o bem maior? E Maria explica que esse Hospital Esperança, apesar de prescindir de sua presença, o mestre compassivo dá a ele a possibilidade de escolher se por um acaso queria a cura e continuar no templo de carne. Eurípides fala: Mãe Santíssima, faça-se em mim a vontade do Pai. E em 1 de novembro de 1918, Eurípides Barçanufo desencarna, aceitando o convite feito pelo mestre, o chamado, e se entrega ao serviço, porque o que importava servir ao Cristo, encarnado ou desencarnado. Podemos aprender muitas coisas com essa experiência do benfeitor. Quantas vezes já não recebemos o chamado e declinamos ou até mesmo nem percebemos que tinha acontecido? E a Covid-19 é um desses convites, porque a doença é a cura. É a forma pela qual iremos nos depurar. Então, nós estamos muito acostumados a uma dependência de Deus, do governo, do chefe, de um chefe de família. E constantemente pedimos tudo à vida. Pedimos saúde, pedimos emprego. Não que não devamos pedir, não é isso. Mas, por exemplo, em tempos de pandemia, por que, em vez de pedir o fim da pandemia, em vez disso, pedirmos ânimo, resignação, paciência, esperança? Não o esperar passivamente, mas o verbo esperar em ação, esperança, em movimento, agindo. Porque enquanto estamos agindo, nós não nos desesperamos. E poderíamos perguntar de uma maneira invertida. Em vez de pedir a vida, poderíamos perguntar o que é que a vida espera de nós. O que é que a vida quer de mim por conta da pandemia?
andamos apreensivos, é natural, mas há 2000 anos já que Jesus de Nazaré nos diz o seguinte: se permanecerdes nas trilhas do amor e da caridade, que vos indiquei, nada vos faltará, nem no que concerne ao espírito, nem no que diz respeito às coisas materiais. Então, Eurípides Barçanufo deixou várias mensagens para a gente: a do bem viver para bem morrer, o de escutar o chamado, aceitar, escolher a boa parte e se entregar. Ele não tinha o que temer. Então, a separação do joio e do trigo, ela é consciencial. Ela não diz respeito a estar encarnado, a estar desencarnado, num local, numa hora, com uma pessoa. A seara do Cristo é qualquer lugar onde o Espírito esteja. E para nos inspirarmos, podemos lembrar daqueles primeiros cristãos que morreram, foram para o Holocausto, naquelas arenas de Roma, feridos pelos gladiadores, devorados por aquelas feras. Eles seguiam pelos corredores cantando. Por quê? Na realidade, a gente volta para a questão da entrega e da confiança. Porque ali eles estavam aceitando a vontade de Deus acima de todas as coisas, acima da vontade deles, de suas expectativas. Então precisamos também tomar uma decisão. É hora do testemunho. Estamos sendo chamados, estamos sendo convocados. E podemos voltar e fazer a seguinte pergunta: que feras tenho eu que enfrentar? Porque não são mais as feras que estão lá na arena de Roma, mas a do espírito mortal, aquelas que estão dentro de nós, o medo, o egoísmo, a desesperança. A resposta está dentro de nós, é só buscarmos. Tem um roteirinho bem prático, como pediu o codificador a Santo Agostinho, de como atingir essa felicidade, de como se tornar um homem de bem. Está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Então, a palavra de incentivo que queremos deixar aqui para todos nós é coragem, não temeridade. A coragem, ela age e com responsabilidade e com inteligência. A temeridade não, ela se precipita, ela não pensa, ela não avalia os riscos. E Joana de Ângeles, a benfeitora, nos diz o seguinte, que a coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras. É dessa forma que nós nos preparamos nos pequenos desafios do dia a dia para enfrentar um grande desafio. Para que nesse momento não percamos a esperança, não fiquemos desesperados, porque já vínhamos galgando aqueles passos. E ela recomenda justamente agir com otimismo, ou seja, é imprescindível a ação e de uma maneira otimista, esperançosa, com vistas àquela vida futura que nos espera, que nos aguarda. No último encontro do Cristo, após o Holocausto, com os discípulos mais próximos, em torno de 200 discípulos, ele, após se despedir, após sua ida, acontece um fenômeno de voz direta do governador da terra. E a frase que ele diz é o seguinte: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, o que temer, senão a nós mesmos? Que possamos fazer essas reflexões, entender qual o ponto crucial de nós e enfrentarmos de uma vez por todas, né? O enfrentamento do medo, da situação, nos tornará muito mais fortes para outros desafios, para a caminhada. Iremos construindo essa caminhada. Fiquem bem, fiquem em casa,
e muita paz a todos.